Então, muito boa noite a todos e muito bem-vindos a este webinar promovido pela ASPEC acerca das alterações climáticas e fé cristã, com a participação de Luís Calim, que irá ser apresentado dentro de momentos. Queria só em breves minutos fazer uma breve apresentação da ASPEC. A ASPEC é uma associação de empresários e empreendedores cristãos sem fins lucrativos em missão no mercado de trabalho, envolvidos no mundo empresarial com responsabilidades na administração e gestão de empresas, assim como em outras atividades ligadas a profissões liberais. Nós temos como visão mostrar o caminho para uma vida com propósito e significado, através de um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. E temos também como missão o envolver e estimular empresários e profissionais cristãos para viverem o Evangelho no local de trabalho, sendo parte ativa na transformação do mundo dos negócios, instilando os valores bíblicos. Nós o fazemos por meio de encontros, jantares, por meio de às vezes de pequenos almoços ou até mesmo reuniões que se fazem ou a seguir ao almoço ou mais no início do dia, logo ao iniciar do dia, fazemos reuniões onde nós convidamos para estar connosco e fazemos reflexões e convidamos para estar connosco sempre pessoas que são também profissionais ou empresários ou empreendedores e que ainda não conhecem a Cristo. Também nesses encontros aproveitamos sempre para fazer a parte muito importante que é a oração, que é das coisas, digamos, mais importantes que nós temos como objetivo, a oração. E nós vou passar ao nosso irmão Cristóvão Pereira para fazer a apresentação do preletor desta noite. Muito boa noite a todos, é um prazer e como presidente da ASPEC tenho o grato prazer de vos apresentar o engenheiro Luís Calim, que desde já endereço os meus calorosos agradecimentos pela sua disponibilidade para tratar de tema tão candente e tão atual como é este das alterações climáticas. O engenheiro Luís Calim, ele é licenciado em Engenharia Florestal e de Recursos Naturais e também tem uma pós-graduação em Direito do Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo. Também foi conferencista em vários eventos mundiais e internacionais, nomeadamente nas Nações Unidas, em Nova Iorque, auditor e consultor de certificação florestal e também no Congresso Os Novos Desafios para a Floresta, que foi promovido pela Ordem dos Engenheiros. O engenheiro Luís Calim, efetivamente, atualmente é diretor-geral da FENAPICOLA, acompanhamento de fundos europeus da comunidade, portanto, na área da política agrícola comum, ok? E foi também assessor da direção dos fundos europeus e nacionais com perito em Bruxelas. Portanto, é alguém que tem uma larguíssima experiência dos temas que temos em apreço e, sem mais delongas, eu ia-lhe passar a palavra, mais uma vez, redobrando e reiterando o nosso profundo agradecimento pela sua disponibilidade. Obrigado, Luís. A palavra é tua. Sim, muito obrigado, Agostinho, obrigado, Cristóvão, mas não podia deixar de cumprimentar de forma especial aqui a Ana Santos, que ao longo dos últimos anos me tem convidado várias vezes para eventos da ASPEC. É verdade. E já me convidou, queria desejar uma boa noite a ela e a todos os outros que nos estão a assistir, agora aqui em direto, ou depois vão assistir depois. Este realmente é um tema, as alterações climáticas e a fé cristã é um tema que poderíamos dizer que está na moda, é um tema que ouvimos falar deste assunto muitas vezes,
a espiritualidade, se calhar não a fé cristã, mas a espiritualidade está na moda, e as alterações climáticas também podemos dizer que sim. Não é por acaso que hoje a capa da visão é o futuro que nos espera, e já vamos falar um bocadinho sobre isto, mas se virem, eu hoje comprei a visão porque, como jornais, era tudo orçamento de Estado, orçamento de Estado, orçamento de Estado, decidi ter outras leituras que não só o orçamento de Estado, e foi com muito agrado que vi a visão, ao ser uma revista, não ser assim, um jornal que trata da atualidade do hoje, mas do que está a acontecer na atualidade. Bem, eu vou partilhar aqui o meu computador, uma apresentação aqui com alguns tópicos que eu preparei para discutirmos juntos. E o Agostinho tem razão que eu consigo fazer a minha apresentação. Ora bem. Só ia pedir para confirmarem que estava tudo ok. Estão a ver? Perfeitamente. Perfeitamente. Ok, muito bem. Está um pouco pequeno. A imagem, não. Se desse para ampliar. Assim, está maior? Tá. Ok. Muito bem. Então, a nível da agenda, hoje aqui para nós falarmos um bocadinho do ambiente e a fé, eu ia primeiro falar, eu dividi aqui por 5 tópicos, os princípios e as definições, depois falar um bocadinho sobre o 6º relatório do IPCC, depois a moda, o que é esta moda do ambiente e das alterações climáticas, e depois íamos discutir um bocadinho juntos qual é o impacto que isto tem nas empresas, no dia-a-dia e também nas igrejas e na comunidade. Então, um rato. Então, em 1982 começou-se a falar mais sobre estes assuntos de uma forma global. Foi estabelecida a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento para examinar estas ligações entre as questões económicas e as questões ambientais. Foi produzido um relatório que definiu pela primeira vez a expressão desenvolvimento sustentável, ou seja, falava-se muitas vezes do ambiente sem estar conectado com a economia. E é muito interessante que hoje o artigo aqui da Visão, na entrevista ao nosso Ministro do Ambiente, ao João Matos Fernandes, o tópico todo da entrevista e tudo aquilo que ele fala em redor do assunto tem a ver com a economia e com as empresas. Depois temos aquela cimeira muito conhecida do Rio de 92 que ouvimos falar, e depois seguiram-se aqueles protocolos que também todos nós sabemos de cor, protocolo de Kyoto, que associamos logo à redução das emissões. E este ano temos a COP26 a começar daqui a 2 dias, 3 dias, em Glasgow, onde o grande assunto tem sido quem não vai, quem é que não vai participar, quando nós todos, eu sei que todos os que estamos aqui vemos as notícias e lemos e gostamos de ler e estar informados, e o grande tema é quem é que não vai e porque é que as pessoas não vão. É esta grande cimeira que vai acontecer agora em Glasgow. O que é o ativismo ambiental e porque é que isto é tão falado e tão conhecido? Então, ativista é uma pessoa que trabalha de modo ativo, eficiente na prática por uma causa, falando especialmente do interesse coletivo. E depois, o que é um ativista ambiental? É alguém que faz este trabalho de forma dedicada, poderemos dizer se calhar a 120%, é uma pessoa que é conhecida por esta atividade e que começa a desenrolar-se depois da Revolução Industrial nestas questões aqui na Europa e no mundo. Não nos podemos esquecer que a conservação do solo e estas práticas ambientais são praticadas há muitos anos. Agora fala-se muito disto, mas na China, na Índia, no Peru, há mais de 2000 anos temos relatos na Bíblia, onde Deus nos pede para nós conservarmos o solo, mas hoje em dia temos, se calhar, 2 ícones de ativismo ambiental. Temos a Greta Thunberg, de um lado, temos também o Greenpeace. Todos nós associamos este ativismo ambiental a este radicalismo, a estas pessoas que ou vão de canoa para os eventos, para não gastar emissões,
em veleiros ou que se amarram muitas vezes a navios, como a Greenpeace, quantas e quantas vezes se amarram a navios com madeiras ou navios com petróleo e para chamar a atenção. Eles têm as suas causas, têm as suas motivações, que é interessante nós pensarmos um bocadinho nelas. Estes relatórios que começam a surgir, chamados do IPCC, estes relatórios começam a surgir e começam a nos inundar nas nossas notícias, não são mais nem menos do que a tentativa da validação por uma comunidade internacional reconhecida como as Nações Unidas para esta problemática do ambiente. Eles começam a lançar estes gráficos que nós podemos ver, onde se mostra que nos últimos anos a temperatura média na superfície da Terra cresce bastante, o nível da água do mar vai crescendo, as chuvas torrenciais e as chuvas constantes vão aumentando, e há toda a tentativa de influência pela comunidade científica desta problemática das alterações climáticas. Este Intergovernmental Panel on Climate Change são os tais relatórios que eu estava a referir, que são a validação da comunidade científica para a opinião pública. São relatórios promovidos pelas Nações Unidas e nós já vamos no 6º. Por curiosidade, e uma curiosidade muito interessante, é que, bem, nós quando estudamos, e todos estudamos e analisamos esta informação das alterações climáticas, muitas vezes vemos isto extremado. Até nós, os próprios cristãos, chamados evangélicos e os protestantes, não é? Muitas vezes achamos que estes assuntos são assuntos de pessoas com outras agendas, e que falam sobre isto, mas que o que eles querem são outras coisas. Então eu queria chamar a atenção de que o relator do segundo e do terceiro relatório deste IPCC é o senhor chamado Sir John Houghton, que nasceu numa família batista no país de Gales, em 1931, e muito jovem percebeu que precisava tomar uma decisão pessoal por Cristo, e foi isso que fez. Isto é informação que não é tirada de uma revista cristã, de uma revista, de um jornal qualquer. Isto é, como eu pus aqui, é o The Guardian, é o jornal The Guardian, bem reconhecido. Então, ele diz que a coisa mais grandiosa que pode acontecer a alguém é estabelecer este relacionamento com aquele que criou o universo. Disse Houghton, a um jornal galês em 2007. Nós descobrimos as leis da natureza quando fazemos ciência, assim descobrimos o que está por trás do universo. E se há uma inteligência e um criador por trás dele, o que estamos a fazer como cristãos é explorar o nosso relacionamento com a pessoa que é o criador do universo. Isto é absolutamente maravilhoso. Eu só queria chamar a atenção para este ponto, porque é muito interessante, e quando nós estudamos estas equipas que fazem estes relatórios, que são cientistas, muitos deles são nossos irmãos, muitos deles são cientistas cristãos que entregaram a sua vida a Cristo. E não podemos pôr em causa todo este trabalho e toda esta dedicação que eles têm feito. Eu tinha aqui queria vos envolver a todos, e vamos ver que isto vai correr muito bem. Eu queria que vocês pegassem nos vossos telemóveis e fossem a este site, menti.com. Então, peguem nos vossos telefones, vão a este site, menti.com, e cliquem este número. 236 121 95. E quando vocês clicam neste site, aparece uma pergunta. Já conseguiram entrar nos vossos telemóveis? E a pergunta é: quais os impactos das alterações climáticas? Eu ia pedir que escrevessem alguns destes impactos que vocês têm no vosso dia-a-dia ou nas vossas empresas. Quais são os impactos das alterações climáticas na vossa família? Escrevam, podem escrever nenhum, podem escrever muitos, podem ser assim vários. Ainda estou a entrar no site. Está bem. Menti. E se não quiserem, se não puderem
entrar no site, podem também dizer, e podemos criar aqui algum momento de partilha sobre o que é que vocês acham que são os impactos destas alterações climáticas. Pronto, eu já entrei no site. E agora o que é que eu faço? Agora aparece um código, para pôr um código, menti.com e diz... e aparece ok. Aqui o código aparece o e-mail, o primeiro nome. Não? Não. Só quando se mete menti.com, temos que só pôr este código. 236 12195. Ok. Mentimeter, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Ok. Então, foram lá e quando vão... Só um momento, ainda não tenho o código, ainda não pus o código. Desculpa, Miguel. Deixa-me lá pôr o código aqui outra vez. O código é o 236 236 12195. 12195. E aparece uma pergunta nos vossos telefones que é: quais os impactos das alterações climáticas? Sim. Bem. Pronto, isto, até 250 caracteres, queria que escrevessem e nós, agora juntos, já apareceu aqui uma resposta: cheias e inundações. Se alguém não quiser escrever e quiser dizer, também pode. São muitos a nível económico e catástrofes. Pronto, tivemos aqui algumas respostas. Se alguém quiser partilhar, audivelmente também pode. Normalmente o que as pessoas referem relativamente aos impactos das alterações climáticas, mais como consultor, vejo uma oportunidade para venda de sources de energias amigas do ambiente. Perda da biodiversidade por alterações da temperatura, falta de alimentos, falta de habitats. Muito bem. Então, alguns dos impactos que nós temos das alterações climáticas, muitas vezes escrevemos com implicações para nós, para o ser humano. E era aqui que eu estava a tentar chegar quando nós escrevemos aqui sobre as alterações climáticas. Deixa-me pegar a minha apresentação. Então, já todos ouvimos falar e temos ouvido falar sobre o PRR, certo? A grande bazuca que vem aí, e como isto é um encontro de empresários, e estou aqui na ASPEC, que é são onde empresários cristãos se juntam para orar, para partilhar, para juntos nós crescermos e aprendermos, e tive a oportunidade de estar num almoço a semana passada, onde também pudemos ser desafiados sobre planeamento, sobre a importância que é nós planearmos. Eu queria aproveitar para trazer aqui uma chega e aquilo que está a acontecer. Por exemplo, o PRR, que é o tema da moda para as nossas empresas e para os empresários, tem um regulamento. E este regulamento diz muito sobre as questões ambientais. Diz que quando nós, quem avalia estes programas, quem avalia as candidaturas, tem que ter de acordo com o plano cumpra,
que a atividade cumpra que uma atividade prejudica significativamente a mitigação das alterações climáticas se der origem a emissões significativas de gases com efeito de estufa. Outro, uma atividade prejudica significativamente a adaptação às alterações climáticas se der origem ao aumento dos efeitos negativos do clima atual e do clima futuro previsto. Ou seja, são pontos para o avaliador terem atenção que nas candidaturas que são submetidas neste PRR têm que ter atenção que não vão contra este objetivo da descarbonização e da prevenção e da defesa do meio ambiente. Tem inúmeros pontos, posso ler mais um, uma atividade prejudica que significativamente a economia circular, também outra chave, outro nome que ouvimos falar bastante, incluindo a prevenção e reciclagem de resíduos, se der origem a ineficiências significativas na utilização dos materiais ou na utilização direta ou indireta. Isto é um regulamento para o avaliador que vai analisar estes projetos e então, existem inúmeros pontos para chamar a atenção e para os avaliadores terem atenção que as atividades propostas não podem prejudicar nem a prevenção, o controle da poluição, o aumento significativo das emissões dos poluentes, da ar, da água e do sol. Então, isto é um tema que está não só na ordem do dia, nos jornais, nas revistas, mas está plasmado na legislação e nestes documentos que o Estado usa, neste caso Portugal, porque transposto da União Europeia, que em todos os projetos tem que haver as componentes ambientais. Eu posso falar da minha experiência pessoal, trabalho em floresta e especificamente em apicultura, e todas as medidas que são planeadas, estamos a preparar o novo PEPAC, a nova Política Agrícola Comum, todas as medidas que são trabalhadas e discutidas, temos que sempre incluí-las dentro da defesa do meio ambiente. Não podem ser medidas estocásticas tiradas simplesmente para dar rendimentos aos apicultores ou aos agricultores, não podem ser medidas que vão prevenir alguma doença ou ligada à fitossanidade, sendo isoladas das alterações climáticas. Há sempre uma componente que pode ir dos 10%, 20%, mas quanto mais essa componente for significativa nas valias globais de operação e nas candidaturas dos projetos, mais elas são benéficas e beneficiadas. Eu tinha aqui outro, mas vou saltar e vou-vos dizer algumas das coisas que existem para as empresas relativamente às alterações climáticas. E vocês estão todos a ver bem o slide, não estão? Sim, sim. Este aqui, certo. Então, só eu é que estou a abrir outro PowerPoint, mas para mim, para vos mostrar, para vos falar aqui sobre as implicações para as empresas das alterações climáticas. Então, a nível das empresas, um dos temas que mais temos discutido e há fundos no fundo ambiental para isso tem a ver com os custos da energia. Nós sabemos que hoje também é um dos assuntos que muitas vezes são referidos, que é o custo que está a aumentar bastante a nível da eletricidade. Sabemos as promessas que o governo faz relativamente às centrais de carvão e aqui na Europa. Também a energia nuclear, aquilo que tem sido falado não é, aqui na nossa vizinha Espanha, aqui bem perto de nós, não sei se alguém já visitou, que eu já tive a oportunidade de visitar ali a central nuclear, mas as questões da energia são questões muito significativas em qualquer negócio. Uma indústria, uma empresa de calçado, de transformação de alimentos, de embalamento, os custos da energia são custos que são muito, que têm uma implicação muito forte. A outra das questões que é sempre referido relativamente às empresas e às alterações climáticas tem a ver com a saúde humana, ou seja, e são estes dois pontos os principais, os custos, a economia, as finanças e a parte humana da saúde e das próprias pessoas. A poluição, as doenças, os alimentos que nós consumimos, falta por vezes da variedade destes alimentos, porque consumimos aqueles alimentos que às vezes não são os que estão adaptados aqui à
à nossa localidade, à nossa região. Há um jogo que usamos muito para discutir esta questão dos alimentos, que tem a ver com a manga biológica ou a laranja do Algarve. O que é que nós devemos valorizar quando vamos às compras? São os produtos biológicos, que independentemente do local que vêm, ou devemos preocupar-nos com os alimentos que são perto de nós, que são produzidos e que chegam até nós de uma forma sem esta pegada, chamamos todos assim, a pegada ecológica, a pegada de carbono, que estes alimentos, quando chegam até nós, qual é o seu percurso. O leite, por exemplo, para vos dar este exemplo, o leite em Espanha, se nós comprarmos, e agora também temos marcas cá em Portugal, diz lá que carbono zero. Ou seja, muitas vezes ouvimos falar e sabemos que as vacas são dos animais que mais carbono trazem e que mais gases de efeito de estufa trazem para o nosso planeta, e tenta-se compensar os produtores. Ainda esta semana estive numa reunião onde estávamos a definir os apoios da União Europeia e estávamos a estudar formas de compensar os produtores de leite na plantação de árvores para compensar o sequestro de carbono, para o leite que chega até a casa de cada um de nós ser carbono zero. Ou seja, ser leite que é compensado nas suas emissões. Então, temos a parte financeira e a parte da saúde. Sobre a questão de ser uma moda, não tenhamos dúvidas que é uma moda. Eu trouxe aqui frases de pessoas de diferentes partidos e que se nós lermos e analisarmos, eu não quero ter um debate político aqui, mas não podia deixar de fazer esta referência. Nós temos pessoas ligadas ao CDS-PP que dizem que o mundo altera-se quando as mentalidades mudam. Isso normalmente é o mais difícil e por isso é difícil alterar os hábitos dos mais velhos e perceber que temos que lidar, e talvez as principais diferenças, e que temos que nos preocupar com o ambiente. O Partido Socialista, que diz não deixar que as alterações climáticas saiam do centro da agenda da Europa, é uma das prioridades. O PSD diz que vemos a juventude mobilizada, um assunto que toca porque põe em causa esta geração e gerações futuras, e consideram que têm pioneiros nesta discussão e nestes temas, como o Carlos Pimenta ou o Macário Correia. Temos o Bloco de Esquerda a dizer esses jovens encontrarão no Bloco seguramente a certeza do trabalho feito no combate às alterações climáticas. Não é de agora, começou há muito tempo e há um reconhecimento destas organizações. Eu não vou comentar muito política, mas só vou dizer esta frase. O Bloco de Esquerda diz, não é de agora, é há muito tempo. Às vezes eu fui ler quando é que o Bloco de Esquerda foi fundado, mas eles acham que estão há muito tempo a defender o ambiente. São um partido que defende há muito tempo, eles têm pouquíssimos anos. Temos o PCP, que diz aquilo que fizemos em Portugal com os espaços sociais é um belíssimo exemplo do caminho a prosseguir e nenhuma medida nos últimos anos, nenhum outro país da União Europeia terá um alcance tão profundo nas alterações climáticas. Ou seja, temos todos os partidos que são e que durante anos e anos a liderar o nosso país e que estão à frente do nosso país, a dizer que as alterações climáticas e a luta contra as alterações climáticas é prioridade. E temos partidos que surgem, como o PAN, onde o foco deles é esse. Não é, nós também conhecemos outros partidos que o foco é a vida, ou os partidos para a vida, conhecemos partidos que surgem com causas, mas é um partido que conseguiu 3 deputados nas últimas eleições legislativas e que o objetivo é a transição económica e social para se criar empregos 100% verdes. Estes são os lemas destes partidos. E a minha pergunta é se isto é uma moda. Se isto é uma moda, se esta defesa do ambiente, porque não há esquerda e direita na defesa do ambiente, não há centro nem extremos. Todos dizem que a prioridade é a defesa do ambiente. Neste sentido, convém nós lembrarmos, e era aqui um foco grande que eu queria partilhar aqui convosco, convém lembrar que desde o início dos tempos, a primeira coisa que Deus disse ao homem e que disse a Adão e a Eva foi para cuidarem da terra. Então, o mandamento, que isto é uma moda para muitos partidos, é uma moda para as Nações Unidas, desde a gente viu no início deste
desta sessão que tivemos aqui juntos a falar, em 1982, a Convenção do Rio, o Protocolo de Kyoto, tem-se falado sobre isto, mas se nós abrirmos a Bíblia em Gênesis, vamos ver que a primeira coisa que Deus diz é ao homem: cuida da terra. Por isso isto não foram estas pessoas iluminadas ou estas organizações que estão a dizer que nós devemos cuidar da terra. É a Bíblia que nos diz, desde sempre, que nós devemos cuidar da terra. E por causa disso, nós criamos um projeto com diferentes níveis de intervenção, ao nível de intervenção local das famílias ou das comunidades, até ao nível macro das organizações, que é um projeto ligado às igrejas. É um projeto inspirado na Eco Church em Inglaterra ou França, Église Verte. São projetos que existem tanto em França como em Inglaterra, com a ideia de apoiar as comunidades a serem e a terem um selo verde, e que tem como princípio a criação de indicadores de sustentabilidade. É um programa que pretende apoiar num diagnóstico, numa melhoria contínua e de comunicação as igrejas, e quando eu digo igrejas não é os edifícios, é as comunidades. Por exemplo, a ASPEC pode-se candidatar a ter este programa Eco e ter um selo verde, Eco-Igreja, porque não é a Igreja Batista tal, a Igreja dos Irmãos, é as comunidades, e que eu faço parte, fui uma das pessoas que montou este projeto. Fizemos uma candidatura ao Fundo Ambiental e fomos falar com o Governo para dinamizarmos, já que existem tantos projetos e tanto financiamento para empresas, ou IPSS, ou organizações, porque não também as comunidades cristãs serem apoiadas. Desafiámos as outras comunidades protestantes e outras organizações, como o Cuidar da Casa Comum, que tem outras organizações também católicas. A ideia é 2 ou 3 pessoas que queiram participar neste projeto, tendo a concordância dos seus líderes ou as pessoas fazendo estes indicadores de sustentabilidade, terem acesso aos meios de comunicação, às faturas da energia, aos custos, e perceberem o que é feito ao longo do ano. Isto é uma análise de diagnóstico durante um ano, que é feito quer o número de estudos bíblicos que existem na igreja, nos grupos familiares falam sobre isto, quando nós nos reunimos para almoçar, ou quando nós fazemos um almoço da nossa comunidade, ou das senhoras, ou dos casais, se nos preocupamos com os resíduos, se a mobilidade é uma das questões que entra na nossa agenda, e criámos uns chamados os indicadores de sustentabilidade, com estes 5 eixos, que medem o impacto ambiental, social e económico. Temos outras dimensões que medem também a parte cultural, estava-me a esquecer, que tem mais a ver com as mudanças do estilo de vida, mas trabalhamos em diferentes áreas, quer seja o edifício, quer seja a comunidade e os ministérios, também outros terrenos e a própria casa e a família das pessoas que intervêm naquela comunidade. Então fazemos esses diferentes níveis, costumamos orar sobre a paz, oramos muitas vezes pela paz social, pela paz no mundo, mas também nos preocupamos em orar para que exista segurança ambiental e que as pessoas tenham estas preocupações, não seja só... muitas vezes as nossas decisões aqui vão ter implicações noutros locais agora e também mais à frente. Então é isto que estes indicadores tentam falar. Esta necessidade que nós acompanhamos tem a ver não só nas nossas igrejas, mas muito na vida das pessoas. Acreditamos que é urgente nós estarmos na linha da frente para comunicarmos. Isto porquê? Eu acredito que os jovens estão muito sensíveis para as alterações climáticas e para a defesa do ambiente. E não podem ser os partidos políticos, os movimentos, as organizações como a Greenpeace ou outras organizações que têm que estar na linha da frente para chamar estes jovens e estes adolescentes, muitas vezes com estas preocupações. Então, um dos motivos pelo quais também integrei este projeto tem a ver com o envolvimento dos adolescentes e dos jovens nesta preocupação, que é uma preocupação muito deles e que nós podemos encaixá-los, e eles, ao serem úteis nas nossas comunidades, podem ajudar.
do ambiente. As nossas empresas, ao mesmo tempo, estamos, se usarmos estes indicadores para as nossas empresas, podemos claramente ter disponível informação sobre, não só sobre a iluminação, sobre os modos de a nossa mobilidade suave, também formação entre diferentes clientes ou diferentes pessoas que trabalham connosco, podemos ajudar nesta área. E pronto, era esta a reflexão que eu tinha para vocês sobre as implicações das alterações climáticas na nossa vida, os diferentes níveis de envolvimento que nós podemos ter, quer seja na nossa empresa, nas nossas comunidades e também a nível nacional e mundial. Trouxe aqui o exemplo de relatores, nossos irmãos que trabalham nesta área e acima de tudo, podermos juntos refletir sobre a importância das alterações climáticas, que não é um assunto da moda, mas que é um assunto trazido por Deus desde Gênesis 2:15, quando diz ao homem para nós cuidarmos da terra que ele criou. E se nós nos focarmos nisso, a maior motivação que nós podemos ter quando nós estamos a proteger o ambiente não é nem satisfazer nenhuma Greta Thunberg ou nenhuma agenda de nenhum partido, mas é satisfazer a necessidade do nosso Deus Criador, que nos pede nós cuidarmos da terra. E era com isso que eu queria terminar. Muito bem. Muito obrigado, Luís Calaim, pela interessantíssima apresentação. Eu gostava só de sublinhar o link desta proposta das igrejas ECO. Eu não fiquei com a ideia, existe um link na internet para acesso? Até neste momento, os indicadores de sustentabilidade, eu não referi isso, ainda não foram lançados. Nós gostávamos muito de lançar os indicadores no aniversário da Aliança Evangélica Portuguesa, mas a informação que nós temos está só no site da Rocha. Existe no site da Rocha Portuguesa. O site da Rocha tem lá um botão que diz Eco-Igrejas, mas nós queríamos lançar no site da Aliança Evangélica no aniversário. Muito bem. Estão abertos, muito obrigado. Estão abertas agora um período de perguntas e respostas. Vamos aproveitar aqui a presença do nosso especialista, porque acho um tema apaixonante. Eu, pelo menos, sou... aquela do consultor era minha. E, efetivamente, eu vejo aqui uma oportunidade enorme para fazer uma área de negócio que eu não tinha, porque, de facto, é mais que urgente. Mas eu não queria mobilizar... E Cristóvão, já tinhas visto a questão do PRR, Sim. Já estava. Estou muito atento ao PRR, que agora vai ficar, passa a expressão, em águas de bacalhau, não é? Por causa da queda do governo, ao que consta. Mas, pelo menos ao nível da energia, o que lá está é possível executar, ao nível. Já agora fica a informação, a nível de janelas ecológicas, isolamentos. Sim, já havia a nível das florestas, que é o que eu trabalho, e da agricultura. Já estavam medidas muito preparadas e candidaturas feitas com o dinheiro do PRR. Pois. Vai haver seguimento, ou seja, tudo aquilo que já foi começado haverá de ter seguimento. Uma das medidas que nós criámos, e na visão o Ministro fala muito disto, tem a ver com os grandes incêndios. Nós hoje não temos mais incêndios do que antes. O nosso problema é que tivemos a mudança da deslocalização das pessoas do interior para o litoral, o que faz com que no interior não haja descontinuidade. Por exemplo, antes, quando começava um incêndio, apanhava uma horta, e porque as pessoas tinham hortas e trabalhavam ali. Quando digo hortas, são campos grandes, e o incêndio chegava ali e parava. Agora, como as pessoas estão todas no litoral, todas é uma expressão, mas é quase todas, não é? O fogo, quando pega, aquilo vai sempre a eito com toda a floresta que lá existe. Então, os grandes incêndios é o problema. E depois é um ciclo. Grandes incêndios, aumenta a temperatura, mais CO2 para a atmosfera, mais problemas, mais... Pronto, o sol não capta água, não... Pronto, mas isso da floresta eu não vou aqui, senão... Exatamente. Eu não sei se gostaria de alguém colocar alguma questão ao engenheiro Luís Calaim, esteja à vontade, e enquanto alguém toma coragem para pôr uma questão, eu gostava só de lançar aqui uma pequena reflexão.
que é o seguinte: eu às vezes tenho a sensação, pelo que vejo das notícias, que já perdemos a guerra. Porque vê-se pelo discurso do secretário-geral da ONU, o António Guterres, né, que é português, e que ele grita e clama, e parece que os políticos não ouvem o que ele diz. Diz que estamos no dia alvar de uma hecatombe, diz que o que está a ser feito não chega, e efetivamente quando nós vemos que a China mandou reabrir e ativar todas as fábricas de carvão até 2030, pode poluir o que quiser. Vemos que a Rússia não vai participar na conferência, que seria, segundo o António Guterres, a última oportunidade para salvar a humanidade. Quando nós efetivamente verificamos que, por exemplo, eu falo de um exemplo de um caso de um projeto que eu fiz para o Inovação do Portugal 2020, uma fábrica de reciclagem, eu fiquei impressionado. Só 25% do plástico é que está a ser reciclado. A minha mulher é muito preocupada, ela está a ouvir aqui, é muito preocupada, não deixa que nem um bocadinho de plástico vá para o lixo biológico. E eu disse, olha, 25% desse esforço todo é que está a ser reciclado, o resto está aí tudo para aterros. E só com este projeto, pensa-se, é o objetivo de Portugal, em 2025, ter pelo menos 50% de reciclagem. Quer dizer, mas o que é 50%? Tem que ter tudo reciclado, não é? E a Europa está a mesma. E a Europa, que é um dos países avançados, enfim, uma zona geográfica avançada, está na mesma, também está atrasada, na ordem dos 50, 40, por aí. Quer dizer, fala-se muito, e eu acho muito bem esse projeto da Ecos Igrejas, todos temos que fazer o nosso esforço. Quando nós vemos o Amazonas a arder dia e noite, eu li até uma informação de que o Amazonas já não estaria a reter o carbono necessário. Não sei, não percebi bem a notícia, deve ser muito técnica. A sensação que dá é para onde é que nós vamos, não é? O Ová diz, para onde é que nós vamos? Não será, isto será um discurso de profeta da desgraça ou será realista? Luís, esta caracterização. A mim, queres a minha opinião? Sim, a tua opinião. Científica, sim, que não há forma de nós pararmos. Há aquela série muito conhecida, Nothing Stop This Train. Não há nada que a gente possa fazer que consigamos parar esta mudança do clima e este aumento da temperatura. A visão traz um resumo do relatório do IPCC, do Interpanel Government on Climate Change, onde diz as 6 visões que existem e a visão melhor é o aumento de 1,5 graus até 2030. Não é possível, não há forma de nós pararmos este aumento de temperatura. Agora, o Dr. António Guterres tem alguma esperança, sabemos que ele também é cristão, como nós, mas quando nós lemos frases da Greta Thunberg ou da Greenpeace, a mim, eu fico desolado, porque a Greta diz o que o António Guterres diz e depois diz: só me resta chorar, a morte é a solução. E nós sabemos e acreditamos que há esperança e que há um novo céu e nova terra e que Jesus vem, na segunda vinda, vem renovar e vamos viver em paz. Pronto. Então, a minha, ou seja, e tentando dar aqui uma componente científica ao mesmo tempo espiritual, porque nós não somos ilhas, não é? O mundo vai aumentar a temperatura, vai acontecer o degelo, mas nós temos esperança. Nós temos esperança porque a nossa vida é passageira e a nossa vida é eterna. Por isso, há esperança. Quanto a medidas, temos que todos tentar, pelo menos que os nossos filhos e que os nossos netos vivam num mundo saudável. A mim custa-me que o meu filho venha a pé ali de Ranholas para casa, do Ramalhão aqui para casa, e beba tudo de escape. Ainda bem que agora usa máscaras, né? Mas é só... a poluição é tanta que ele vem, nós antes, se calhar, íamos para as nossas escolas, na primária e no ciclo, íamos e respirávamos bem, e ele diz que sente os tubos de escape dos carros a passar. Por isso, e agora temos muitos carros elétricos, mas nós todos conhecemos aqui esta rua, estas ICs e estas estradas nacionais. Só uma nota também estatística muito recente. O comentador político, foi político e ex-advogado,
José Miguel Júdice, ele teve uma intervenção só sobre a questão do ambiente no último programa. E ele fez uma projeção que deixa, de facto, com os cabelos em pé. Diz que as projeções para 2050, 42% das fontes de energias é o carvão. Ou seja, daqui a 30 anos ainda estão a usar o carvão de maneira louca. Quer dizer, esta coisa de andar a vender carros elétricos, a sensação que dá é que isto é um grande negócio só para a indústria automóvel. Porque em termos práticos não estão a conseguir fazer a tal transição que ao que parece que está no nuclear, não é? Parece que a grande solução seria o nuclear. Mas até lá temos 2050, ou seja, daqui a 30 anos, 42% da fonte, realmente o petróleo baixou, mas o carvão está com 42%. Quer dizer, ele também é da opinião de que não há solução, preparemos para os nossos netos, não sei se vão ter futuro, não é? E é como o Luís diz muito bem, a nossa esperança é eterna, não é uma esperança escapista, mas nós sabemos que a vinda de Jesus será uma realidade para a Igreja. Não sabemos se somos entrando um pouco mais nos temas escatológicos. Para quem não sabe, escatologia é o ramo da teologia que trata das coisas futuras. E portanto, realmente, o Apocalipse de João não oferece nenhuma esperança para esta terra. E por isso, se calhar, nós nem precisamos de recorrer ao recurso teológico para mostrar aos homens e às mulheres dessa sociedade que não há esperança para a Terra. Ou seja, o paraíso na Terra não tem, efetivamente, futuro. Eu só queria fazer aqui uma referência dos diferentes níveis. O Cristóvão é consultor e trabalha com grandes empresas. Nós temos esse nível que às vezes parece inacessível a todos nós, que é o nível das reais mudanças e dessas mudanças macro. Mas depois temos outros níveis e que a Bíblia está carregada de exemplos de pequenas mudanças que nós podemos ter no nosso dia-a-dia para ajudar outros. Se nós lembrarmos que há versículos na Bíblia que dizem quando vão colher o trigo, não colham tudo. Quando vão plantar e quando vão tratar e cultivar, não cultivem todos os anos, deixem um ano para o zio. Quantos de nós não usamos os recursos até ao fim, e constantemente? Sim, plenamente de acordo. Sim, eu estou de acordo que nós, a nível individual, temos que fazer a nossa parte. Aliás, os veganos dizem que devemos deixar de comer carne, porque 1 quilo de carne consome não sei quantas pegadas de carbono, é enorme, não é? Claro, por isso é que aquela moda de... Eu fui visitar uma cooperativa em Espanha, em Puebla Balanza, perto de Sevilha, a norte de Sevilha, que eles estavam a fazer covetes de carne carbono zero. Eles, por cada ovelha e vaca que desmanchavam para fazer os bifes, havia uma compensação de plantação de árvores e de pastagem biodiversa que havia para o consumo. E essas pequenas coisas parece que não, mas primeiro a carne é mais saborosa. Nós todos sabemos que é muito melhor para nós comermos um bife de alguma carne biológica do que comermos todos os dias bifes daquelas carnes processadas com alta intensidade. Mas pronto, o André Lourenço tem aqui o braço no ar. Isso mesmo. André, boa noite. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Luís, por mais uma partilha tua sempre excelente. Tenho aqui duas questões, para saber perceber um pouco a tua opinião dentro daquilo que é esta tua área de intervenção. Como é que nós podemos olhar para a mensagem de alguns dos líderes mundiais que se intitulam como cristãos, como defensores dos ideais cristãos, e depois, quando entramos na parte da ecologia, nós vemos que eles estão ou defendem sempre princípios destruidores daquilo que é a biosfera. Em particular, estou a falar do Brasil, em que temos um presidente que o que tem apostado é em promover a desmatagem da Amazónia para a exploração de recursos, para o aumento das áreas de pastagem para o gado bovino. E, no entanto, nós vemos muitos de nós cristãos a defender este tipo de ideologias e de pensamentos. Isto vai totalmente contra aquilo que é o cuidar da terra, que há pouco referiste e muito bem. O ex-presidente dos Estados Unidos, a mesma coisa, defendia o regresso ao carvão,
que tinha que se reabrir as minas de carvão para voltar a consumir carvão, porque era a forma de reativar aquela velha máquina industrial dos Estados Unidos. Essa era uma das questões que tinha para ti, é como é que nós ficamos como cristãos, nomeadamente até no caso mais concreto evangélicos, na fotografia, quando nós acabamos por alinhar na defesa destes ideais, não fazendo aquilo que é efetivamente aquilo que é o princípio que Deus nos mandou, que é o princípio de cuidar, de sermos bons mordomos dos recursos que Ele nos deixou. E até que ponto é que nós podemos continuar a olhar este tipo de dirigentes e de políticas e não discernirmos claramente que afinal faz o que eu faço, mas não... Como é que é? Faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço, acaba por cair um pouco por terra em toda esta questão. A segunda questão que eu tinha para te colocar é se achas realmente que os veículos elétricos são uma solução carbono zero, porque daquilo que eu tenho observado, o que se nota claramente é que os veículos elétricos são um excelente negócio para os fabricantes de automóveis, porque agarram, como por exemplo no meu mercado, que é as telecomunicações e os telemóveis, agarram o consumidor durante um período específico de tempo. O veículo tem um tempo de vida definido, em que chega ao fim daquele tempo de vida e não é rentável estar a substituir baterias, acaba por entrar no circuito de destruição, ou nem sequer tem mercado na terceira venda, na quarta venda de veículo usado, e quem compra vai acabar sempre por comprar um novo veículo logo a seguir num período de tempo muito mais reduzido. Acaba por haver aqui uma extração cada vez maior de recursos daquilo que é a natureza, em vez de estarmos a reaproveitar ou reutilizar e reutilizando melhor os recursos que já temos vindo a tirar da natureza. E outra questão é, nós para alimentarmos esse veículo elétrico, embora o conceito de energia é interessante porque é vendido como energia quase limpa, quando não é. Se 40% dessa energia vem do carvão, é uma energia muito mais poluente do que o petróleo, no fundo, para alimentar. E o carro, esse veículo tem que andar, não é? Aquele veículo não está a produzir diretamente ao pé de nós aquela poluição, mas a energia que chega àquele veículo teve que produzir e produziu claramente poluição e muita. Por isso a pergunta que tenho é se achas que esse caminho que estamos a seguir também em Portugal faz sentido, ou se devemos procurar aqui outras formas de complementar esse caminho dos veículos elétricos. Obrigado, André. Então, eu vou começar pela segunda pergunta, porque para mim é mais fácil e é como eu não domino, posso despachá-la. Não é que a primeira eu seja expert, mas vou dar a minha opinião. Então, sobre estes veículos elétricos, eu posso dizer que nós tivemos agora umas candidaturas, e nós tínhamos o programa agrícola, chamado PEPAC, vai começar agora, e nós tínhamos a PAC, o Programa Agrícola Comum. E nós tivemos, como no fim de todos os programas, pega-se numa vassoura e varre-se aqui e ali, e há ali umas verbas de dinheiro, e foi para viaturas, para carros. E eu estive numa reunião com especialistas ligados aos automóveis, e nós decidimos, que era por programas da agricultura e do ambiente, e decidimos que não íamos valorizar elétricos. Esta tem sido uma questão muito, muito grande, mas em Portugal, tu estavas a dizer que em Portugal estamos aí para aí, tem sido um caminho, mas não tem sido em autoestrada, não tem sido em grande velocidade. Estamos a ir, mas não com o pé no acelerador. Não há stock. Não há stock. Pois, também não há stock, mas nem todos os especialistas, nem todos os ministérios estão a defender que deve ser esse o caminho e que devemos ir por aí. Por isso, não é... Eu estou contigo, eu acredito muito no carro elétrico como uma segunda viatura, como uma viatura de empresas onde um médico possa ter para chegar a algum sítio, onde um distribuidor do Correios possa ter até uma moto elétrica. Isso, para que certos casos particulares eu defendo e fui influenciado por estes especialistas nesse, mas não para todos. Isto de uma pessoa com uma família com 2 filhos ter um carro elétrico
pronto, não é ainda. Se as pessoas, nós queremos que as pessoas tenham um carro, não queremos que as pessoas tenham 2 e 3 carros, certo? Cada ser humano não vai ter 2 e 3 carros, vai ter um carro. Se vai ter um carro, ainda não é, conforme tu disseste, ainda não é o melhor aproveitamento ambiental. Então vamos à primeira pergunta, que tem enchido aqui tantas páginas e tantas horas dos meus debates. Eu trabalho na política, eu todos os dias lido com políticos, todos sabem que eu sou, todos os meus amigos mais íntimos, né, sabem que eu sou evangélico, e muitas vezes atiram-me à cara e mostram artigos do Bolsonaro e do Trump com estas questões de ambientais. A primeira coisa que eu lhes digo é fazer uma pergunta: quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Nós podemos responder sempre como Jesus. Todos erram. Se eles dizem algumas barbaridades ou coisas que nós não concordamos, nós primeiro podemos dizer: quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Ou então podemos dar exemplos. Eu normalmente respondo com o exemplo da Angela Merkel, que também hoje foi uma reportagem que eu depois vou querer ver, que deu na SIC uma reportagem com a biografia da nossa querida irmã Angela Merkel, filha de pastor evangélico e se assume como cristã evangélica. Qual é o país da União Europeia com medidas mais à frente no green, de defesa do ambiente e com tantas alterações que fez? Aquela pessoa que eu falei há bocado, que foi o relator de 2 relatórios intergovernamentais do painel das Climate Change, também é evangélico. Aquele Sir John Houghton foi o relator evangélico. Ou seja, eu dou outros nomes para quando sou confrontado, isto é a minha defesa, quando eu sou confrontado com essas opiniões desses nossos irmãos, primeiro digo que eles erram também e depois digo que há outros com outros pensamentos. Eu só queria fazer uma defesa do Bolsonaro, a nível ambiental. O filho do pastor Edward da Luz, da Missão Novas Tribos, é o assessor do Ministro da Agricultura do Brasil. E eu pertenço a uma rede internacional de políticos cristãos, que é chamado Parlamento e Fé, e que tu conheces também, André, que temos estado aí em alguns eventos deles. Esta rede Parlamento e Fé tem o filho do pastor Eduardo da Luz, da Missão Novas Tribos, e ele é assessor do Ministro da Agricultura. E ele tem-me enviado alguns documentos e alguma informação, e infelizmente nem tudo o que eles fazem, nem tudo o que eles têm feito de defesa do ambiente passa aqui em Portugal. Toda a informação que nós vemos nos nossos jornais, em letras grandes e em segundos da televisão, não é exatamente só aquilo que acontece. Há outras coisas que acontecem, há proteção e há defesa do ambiente por muita gente naquele governo que se preocupa com o ambiente e que são nossos irmãos na fé, e não é só a Marina da Silva a única evangélica defensora do ambiente no Brasil. Há desde pessoas do PT, desde pessoas lá do Partido Bolsonaro, há muita gente que defende o ambiente. Eu claramente, a nível de comunicação, o Bolsonaro é terrível, o Trump é terrível, são populistas, não é? São líderes populistas, mas nós também temos casos de populismo da esquerda, como há bocado eu falei, do Bloco de Esquerda, a frase que dizia: nós desde sempre que defendemos o ambiente, quando é um partido que tem anos, meses de vida, que tem poucos anos. Ou seja, temos que ter atenção a não é engolirmos tudo, mas a não acreditarmos em tudo aquilo que os jornais passam sobre isso. Mas a defesa, e só concluindo, a defesa que eu faço desses 2 governos ou dessas 2 pessoas tem sido contrapondo outras pessoas, também cristãs evangélicas, que defendem o ambiente. Tem sido a minha estratégia. Tem sido dizendo: estás a olhar para estes, porque é que não olhas para estes? Pronto, para mostrar, tem sido, porque realmente, se eu me focar neles, muitas vezes não tenho defesa possível da defesa do ambiente. Mais alguém? Miguel, estás aí com o braço no ar? Irmão. Estavas a bater palmas. Boa estratégia, assim mesmo. Ir por outros caminhos com soluções positivas. Por isso, parabéns. Obrigado. Se não houver mais ninguém, eu tenho uma dúvida técnica que me contaram, não sei se isso é verdade, o Luís é capaz de me confirmar, que nos Estados Unidos, para evitar precisamente a produção de carne, a pegada de carbono, que as vaquinhas não paravam nem de dia nem de noite, iam comendo, e que o problema do gás, há um gás qualquer, não é?
que é a mistura, é o metano, é o gás metano. que é a mistura da urina com as fezes. E então as vaquinhas, como têm os dois orifícios, estavam permanentemente controladas, as urinas para um lado e as fezes para o outro, e no fim daquele ciclo as vacas nunca paravam, dia e noite, dormiam de pé, e iam sempre rolando à volta, até que chegava o momento de ir para o matadouro. Isto é verdade. É um fenómeno do entroncamento. É um fenómeno de entroncamento, não é? Eu acho que isto é impossível separar. Um animal, um ser humano não descansar e não ter as porque isso prejudica até a qualidade do produto, não é? Não, mas realmente andando... o problema principal do metano é realmente o estabulamento, ou seja, os animais estarem em estábulo e haver essa mistura. Claro, essa é a questão principal. Quem é que não conhece o slogan das vacas felizes dos Açores, não é? E que nos inunda todos os dias na televisão, e eu trabalho com o diretor da Mimosa, que foi o meu presidente durante muitos anos, e trabalho nas cooperativas ligado à Lactogal, tem o Gresso, a Mimosa, e todas essas... E a guerra que eles têm tentado comunicar sobre a preservação do ambiente, lutar contra as vacas felizes dos Açores é impossível. As vacas felizes dos Açores ganham, e toda a gente que se preocupa com o ambiente, compra Terra Nostra ou compra leite dos Açores, porque então as vacas são felizes e andam no campo. E nós, quando vamos aos Açores, realmente vemos as vacas a andar por ali. E essa preocupação ambiental que eles tiveram e têm tido ao longo dos anos valoriza muito, porque nós, consciente e inconscientemente, as nossas decisões, quando nós vamos ao supermercado, nós preocupamos com o ambiente. Quantas vezes eu chego a casa e a minha mulher diz: não havia uvas de Portugal, do Val da Rosa. Ela agora adora o Val da Rosa, porque o Val da Rosa tem um protocolo com o Desafio Jovem, e são as pessoas que estão em recuperação no Desafio Jovem que vão apanhar as uvas. Aquilo é um protocolo que eles têm, e eu, quando lhe expliquei, além de ser nacional e ser uma inovação de Sem Grainha, também temos o Desafio Jovem com um protocolo com as uvas Val da Rosa, então convém a gente optar pela de Val da Rosa. Publicidade à parte. Publicidade. Sim, mas aí também há a mutação genética, não? Para não ter grainhas. Sim. Não é, também é complicado, não é? Noutra área. Certo. Essa questão temos que convidar o Pedro. É outro tema. Isso é outro tema para outro webinar. Outro tema para outro webinar. Mas é um tema muito interessante, realmente. A manipulação na genética, a questão é que quando nós mudamos um gene dos cromossomas, nós não sabemos as implicações, não é visíveis, são as invisíveis. Agora, nós todos comemos milho e trigo e pão todos os dias de alimentos mudados geneticamente. Isso aí que ninguém tenha dúvidas, que todos os dias consome produtos modificamentos alterados. Sim, o trigo já tentei eliminar, mas é difícil da alimentação, porque de facto está, toda a gente sabe, está gravemente afetado. Mais questões? Este tema é de facto apaixonante, estaríamos aqui o resto da noite seguramente. Eu tinha aqui mais 3 ou 4, mas não vou massacrar aqui o nosso orador. Nós almoçamos, Cristóvão, vamos almoçar mas não é isso, tem que ser um... Mas parece que o peixe, disse que se eu comer peixe todos os dias, que ao fim do mês, como o equivalente a um cartão Visa de plástico. Quer dizer, as alternativas não são famosas, não é? Mas eu estou bem de acordo com uma palavra de esperança, com esta ideia da Igreja Eco. Eu penso que a Aliança Evangélica já está a promover este conceito, não é? É mesmo, este projeto foi incentivado pela Aliança Evangélica Portuguesa, que desafiou a Associação Arrocha a desenvolver este projeto. Eu fiquei como representante da Aliança Evangélica neste projeto, e depois temos pessoas envolvidas do COPIC e de cuidar da Casa Comum, sendo a Rocha o coordenador. É a Associação Rocha, que é uma organização muito reconhecida. Vocês não imaginam, eu vou a Bruxelas a reuniões da Comissão Europeia, e a Associação Arrocha é altamente reconhecida pela sua assertividade e pelos seus comentários benéficos, não só de crítica, mas também para a melhoria da legislação. Nós também na ASPEC vamos certamente, a direção não terá nada contra, colocar um link para promover
o acesso a essa informação. Eu tinha ouvido falar, mas não sabia os seus pormenores e, de facto, acho muito interessante. É transversal a sensibilização do povo e de cada membro, não é? Das congregações e das igrejas para esta preocupação ecológica. É, de facto, muito, muito, muito interessante. Que não deixa de ser uma responsabilidade bíblica, não é? E de inspiração bíblica. E isso é, de facto, muito estimulante também. Se não houver mais nenhuma dúvida ou questão para colocar ao nosso engenheiro especialista em temas ambientais, eu gostava só de vos anunciar que para o próximo mês, e com esta conferência vamos fechar o ano de conferências, será um webinar sobre a liberdade religiosa em Portugal, oportunidades e ameaças, que vai ser ministrado pela uma advogada, a doutora Sara Ramalho, de Coimbra, e, portanto, será oportunamente divulgado, como normalmente temos um webinar diversificado por mês, e, portanto, certamente irão conhecer o dia e a hora. Será sensivelmente na última quinta-feira do mês de novembro. Não sei se é o dia 28, se é o dia 29, mas é por aí. E resta-me, de facto, agradecer a todos a presença. Não gostaríamos de fechar este webinar e esta interessante troca de impressões e exposição feita pelo nosso engenheiro especialista e irmão na fé, Luís Calaim, sem uma palavra de oração, pedindo a Deus, ao nosso bom Deus, que acompanhe cada um dos que aqui está e que ilumine, de facto, a nossa mente e a mente dos nossos líderes para a sensibilidade deste tema, que é crucial. Aliás, eu quando visito, faço parte também de uma igreja em Lisboa, e estes são temas que nunca são alvo de homilias. Eu penso assim, mas isto está-nos a cair o mundo em cima e não vejo tocarem neste tema nas pregações. Eu questiono, não é? A gente sabe que, de facto, há muitos outros temas projéticos de maior importância, mas este, de facto, é crucial e interpela-nos a todos. Os nossos netos, a minha mulher diz que não quer ter netos, a minha mulher já pensa, netos, eu não quero ter netos, porque isto não há futuro. De facto, eu digo, não, tem esperança, porque temos uma esperança maior do que a ameaça. Mas, de facto, é um assunto que pesa muito forte. E não é por uma questão de idade. Eu penso que quanto mais novo mais preocupado se devia estar com este tema. Mas temos que fazer a nossa parte, temos que continuar a não desanimar e fazer a nossa parte. E com isto termino, então, com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque tens trazido o teu servo Luís Calaim para nos ministrar este importante tema, que sabemos que está no centro também das tuas preocupações e do controle que tu tens de todas as coisas. Senhor, estamos muito gratos, de facto, pela esperança renovada que temos no Evangelho e na pessoa bendita de Jesus, que nos garante que estará connosco em todas as circunstâncias. Sabemos que há uma esperança sublime para cada um de nós individualmente e também para o todo enquanto igreja. Senhor, que esta esperança possa interpelar outros que estão aqui, que não a têm, que possam descobrir na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, realmente a solução para a vida eterna e também, Senhor, para a vida nesta terra. Senhor, entregamos, pois, cada pessoa aqui representada, cada família aqui representada. Te pedimos que continues a abençoar também a ASPEC com os seus projetos e webinars, Senhor, para que possamos cooperar uns com os outros neste são espírito de entreajuda, Senhor, promovendo, em primeiro lugar, a glória do teu nome e o crescimento do teu reino. É tudo quanto pedimos, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu vou só deixar aqui presente para quem quiser tirar notas para poder contactar a ASPEC, o e-mail da ASPEC e os telemóveis do Cristóvão e o meu telemóvel. Se alguém quiser enviar o contacto para receber o link da gravação, poderá enviar para um destes contactos, para o e-mail ou para os telemóveis ou para o WhatsApp, que são estes números também que estão aqui. Podem enviar esse pedido, dando-nos a vossa informação para onde é que podemos enviar os links. Também, se quiserem o contacto do
Irmão Luís Calaim, penso que a maioria de vós deve ter, se não tiver também pode pedir para o Cristóvão Pereira ou para o e-mail da ASPEC e nós enviaremos. O vídeo vai também estar disponível no YouTube, no ASPEC TV, se pudermos chamar, mas procurem por Associação de Profissionais e Empresários Cristãos. Se puserem ASPEC, parece-me que há lá uma empresa que é fornecedora de peças para a Ferrari, mas não é essa ASPEC. É a Associação de Profissionais e Empresários Cristãos, está bom? Vai estar lá disponível brevemente online para consulta. Aliás, como estão todos os webinars anteriores. Faltou-me aqui mencionar realmente o site é ASPEC, apenas aspec.pt, www.aspec.pt, é o site, falhou-me aqui em mencionar. Assim, em segundos, ora bem, em segundos, exatamente. Se puderem ver, nós temos aqui de uma forma abreviada uma pequena apresentação da ASPEC, é um minuto ou dois. E terminamos então. Muito obrigado pela presença de todos vós e vamos estar disponíveis para tudo aquilo que for necessário. E muito obrigado também a Luís Calaim pela participação. Para mim foi uma grande surpresa, gostei muito de ouvir alguém do nosso meio que está bastante envolvido e conhecedor destes temas. E alguém em quem nós podemos confiar e ouvir, porque muitas coisas há tendências, não é? Muitas pessoas falam de uma forma tendenciosa ou com interesses políticos e por aí fora. E gostei muito de ouvir, muito obrigado por ter se disponibilizado a dar este webinar e boa noite para todos. Muito obrigado, Luís Calaim, mais uma vez, um grande abraço para todos. Boa noite.